Então, a transmissão oficial está sendo pelo YouTube. A gente vai colocar o link na bio, tá? Talvez aqui no Instagram caia por conta do tempo, então vamos para o YouTube, que aqui vai estar transmitindo o tempo todo, tá? O link já está no Instagram. Beleza, o link já está lá no Instagram, tá tudo certo com o som e vamos nós. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Essa Masterclass foi muito, muito esperada, foi muito desejada por nós. A gente preparou tudo com muito carinho, pensando em vários detalhes, justamente porque é um assunto que nos toca, nos fere muito, e eu decidi que era necessário ser feito pelo menos uma Masterclass, uma live, para a gente conversar sobre o assunto e algumas coisas ficarem claras, justamente para que vocês, né, gestantes, mães, sejam as principais interessadas e protagonistas do momento do nascimento do filho de vocês, certo? Então, antes de tudo, antes de explicar o nome da live, antes de entrar no assunto em si, eu queria comentar com vocês algumas coisas que eu quero que vocês prestem muita atenção. Tentem pegar o máximo de detalhe possível, tá? Porque lá no final a gente vai conversar sobre isso e talvez vocês tenham outra visão sobre o assunto, ok? Então, antes de tudo, vamos conversar sobre uma atriz muito famosa brasileira chamada Cláudia Raia. Vocês devem ter visto em algum lugar que no último ano ela engravidou, né? Ela engravidou, completamente inesperado. Segundo ela já estava na menopausa, né? Ela já tinha 2 filhos, 2 cesarianas anteriores, né? E aos 55 anos ela engravidou, completamente de surpresa. E logo de cara, né, quando ela revelou essa gestação, ela já jogou na rede que, poxa, é uma gestação de alto risco, né, gente? Então eu vou precisar de uma cesárea, já tá tudo certo, já tá agendado, o meu médico já me explicou tudo, e é isso, né? E ela discorreu sobre o assunto, que por ser uma gestação de alto risco, por conta da idade dela, a cesárea se fazia necessária, né? E ok, passou mais um tempo, né? E ela veio novamente a público comentar sobre os motivos, né, do porquê ela nunca teve um parto normal e porque nesse ela também não tentaria e, né, já em primeiro lugar já era uma cesárea indicada por conta da idade. Mas aí ela comentou algo muito curioso. Ela disse a seguinte frase: sou bailarina há muitos anos. A minha musculatura é muito forte. A minha musculatura pélvica é muito resistente. Eu não dilato. Fecha aspas. Encerramos aqui o assunto Cláudia Raia. Lá na frente a gente vai conversar mais sobre esse assunto, tá? E aí, para continuar, eu gostaria de comentar sobre um tweet icônico da já falecida Marília Mendonça, quando ela estava grávida, tá? Lá no início da gestação dela, isso já tem alguns anos, né? Ela comentou o seguinte: acho assustadora essa cultura de cesárea no Brasil, porque do nada todo mundo me pergunta em que dia o meu filho vai nascer. E eu fico assim, não sei. A hora que o bebê quiser nascer, ele nasce, eu não tenho data marcada, né? É muito estranho que todo mundo queira saber o dia, porque já determinam, já subentende-se que vai ser feita uma cesárea, né? E esse tweet repercutiu muito na época, foi algo assim que estourou mesmo no Twitter. E, enfim, né, existiu ali uma discussão, né, sobre o discurso dela, porque ela estava falando aquilo, mas não vamos entrar nesse assunto agora. Tá? Lá no final a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essas duas coisas que eu acabei de conversar aqui com vocês. Agora eu quero que vocês pensem em todas as histórias de parto, né, de nascimento, que por algum motivo as pessoas explicaram para vocês que foi necessário uma cesárea. Por quê? Né? O que elas falaram? Foi necessário uma cesárea porque já tinha passado da hora, já tinha passado da data, o bebê estava muito grande, ou eu já tinha ganhado muito peso, ou eu era pequeno, eu era grande demais, eu tinha sobrepeso, o médico viu que tinha um risco do meu bebê por qualquer motivo que fosse, ou o médico assumiu, né, que porque eu não tinha entrado em trabalho de parto eu não ia dilatar, enfim. Lembrem de pelo menos uns 3 casos de nascimento, que com certeza vocês têm por perto, né? Basta pegar qualquer tia, primo, enfim, e puxem na memória qual foi o motivo, né, de essas mulheres terem necessitado de uma cesárea. E aí, quero ir um pouquinho mais além.
lembrem de pelo menos uns 3 relatos de nascimento via parto normal. E o que as pessoas relatam para vocês? São relatos bons? São relatos estranhos, que causam aquela estranheza e muitas vezes medo, desconforto, né? O que as pessoas falam, né? O que aconteceu durante o nascimento? Foi um nascimento tranquilo? Ou teve aquela série de intervenções que a gente sente que tem alguma coisa errada, que talvez não seja ok que aquilo ali esteja acontecendo mesmo? São relatos de a mulher teve que ficar quieta, ela ouviu o deboche de enfermeiras, ela ouviu o médico pedir para ficar quieta porque na hora de fazer estava bom, né? Ou ela precisou do tal do piquezinho porque senão o bebê não ia nascer, alguma enfermeira precisou subir em cima dela porque o bebê estava alto, né? O que vocês já ouviram de relato sobre o parto normal? Lembrem de pelo menos umas 3 características do que as pessoas contam para vocês sobre o parto normal. Ah, é a pior dor do mundo, são 500 ossos se quebrando. O que vocês já ouviram sobre o parto normal? E guardem essas informações. É estranho, né? A gente começar falando já dos perrengues. Lembrar por que alguém precisou de cesárea, lembrar por que as pessoas falam tão mal do parto normal, mas vocês vão entender daqui para frente, certo? E aí eu quero entrar no assunto do porquê eu coloquei o nome dessa nossa masterclass de uma geração de cesáreas. Pesado também, né? Uma geração de cesáreas. Vocês já pararam para refletir o quanto a maior parte dos nascimentos hoje é via cesariana? O que aconteceu, né, nesse meio de caminho, entre anos, entre gerações, que o normal virou uma intervenção cirúrgica e não o fluxo normal do corpo da mulher, né? O que aconteceu nesse meio de campo para que a natureza da mulher fosse colocada de lado como se fosse menos digno ou algo sofrível demais ou mais tranquilo, né? Mais aceitável que a mulher passasse por um processo cirúrgico, que mais à frente nós vamos ver, né, que pode sim trazer muitos riscos, tanto para a mulher quanto para o bebê, do que o processo natural. Né? A gente conversou ali no começo que a maior parte das vezes os comentários que chegam para a gente sobre o parto normal não são lá tão agradáveis, mas quando eu escolhi o nome da nossa masterclass, né, uma geração de cesáreas, era justamente para conversar sobre como a nossa geração pode mudar o rumo de algumas coisas, né, que aparentemente estão indo de mal a pior. Né? Parece que a ladeira só vai terminar de abaixo mesmo. Ao longo dessa masterclass, vocês vão entender o que eu quero dizer com isso, certo? Agora, eu não posso pular direto, né, para o final e a gente conversar sobre essa questão de cesáreas e geração de cesárea, o que está acontecendo no Brasil, meu Deus do céu, sem explicar para vocês um contexto histórico, certo? Porque no fim do dia, esse contexto histórico vai fazer muito, muito sentido para vocês, mesmo, tá? Então a gente vai começar com como os nascimentos aconteciam antigamente. E assim, a gente não precisa voltar 1000 anos atrás, tá, gente? A nossa realidade de nascimentos, toda essa obstetrícia mais intervencionista é de, sei lá, 100 anos para cá, tá? Voltando pouco tempo na história, como aconteciam os nascimentos? Primeiro, a gente tem que lembrar que o mundo funcionava em comunidades, né? As mulheres tinham comunidades, as famílias tinham relações umas com as outras, né? Eram laços muito mais estreitos, as pessoas não viviam cada uma no seu apartamento e uma vez, 2 vezes na semana se encontravam com alguém e só, ou trocava like em rede social, né? Por mais que isso pareça que dá a sensação de que nós estamos muito próximos, isso não significa lá tanta coisa, né? Então, a estrutura social era completamente diferente. Com isso, a forma com que a natureza, e não só da mulher, tá? De modo geral, era vivida, era encarada, era completamente diferente. Mas aqui nós vamos focar na natureza da mulher e nessas comunidades de mulheres, ok? Como acontecia, o que era a vida de uma mulher, né? Em primeiro lugar, as famílias eram grandes, eram numerosas. Isso significa que provavelmente você teria irmãos pequenos, né? Ou primos, ou enfim, né? Vizinhos próximos. E você provavelmente teria convivido com vários bebês. Você convive com muitos bebês, você viu bebês nascerem
você acompanhou gestações. A vida inteira as mulheres acompanhavam, isso era natural, né? Não era como, infelizmente, a gente vê hoje em dia, né? Que quando uma mulher fica grávida, todo mundo vai em cima porque é uma mulher grávida. É difícil achar várias mulheres grávidas, né? A não ser em alguns lugares muito específicos, mas quando uma mulher fica grávida na família, normalmente vira aquele show na família, né? Porque nunca vai ter 2, 3 mulheres grávidas ao mesmo tempo. Isso não acontecia lá antigamente, né? Nessas comunidades. Era normal, as comadres, olha, descobri minha gestação, eu também acho que eu tô grávida, né? E aí já emendava uma na outra, eram várias mulheres grávidas trocando experiência. E mais do que isso, existia aquela rede, né, das comadres, né? Todo mundo era comadre de todo mundo, era todo mundo madrinha de não sei quem, enfim, né? Era tudo madrinha afilhada de todo mundo. Então, havia essa troca de experiência entre as mulheres. Então, quando essa mulher jovem, né, saía da família dela, ela se casou, né? Ela se casou, foi para casa, né, para sua casa. Ela tinha toda a estrutura da família dela, das mulheres em volta, enfim, né, era uma rede muito diferente, era uma rede muito completa. E ela já vinha com carga completamente diferente do que a gente vem, né? Assim, eu não sei a realidade de vocês, mas eu casei jovem para nossa idade, né? Eu casei com 26, 27 anos. 26 anos. Eu casei muito jovem para minha idade, para nossa realidade. E o que eu sabia quando eu fui morar sozinha, né? Quando eu me casei e fui morar com meu marido, gente, e olha que eu tive muita preparação, assim, a minha mãe, as minhas tias, a minha avó, elas me deram uma estrutura muito boa, mas ainda assim tinha coisas que eu parava e falava, meu Deus, por que eu não tive um intensivão de como fazer isso, né? E essas mulheres antigamente tinham, né? Elas tinham essa estrutura diferente. Elas se casavam, elas engravidavam, não era um susto. Sabe aquela sensação que a gente tem de, creio eu que a maior parte de vocês aqui está gestante, né? Não era aquela sensação de, meu Deus, o que eu vou fazer agora? O que eu faço com essa criança? Né? O que vai acontecer comigo? Será que está tudo bem? O que está acontecendo? Quando chegavam os primeiros sintomas da gestação, né? As mulheres sabiam como encarar aquilo, né? Porque elas já tinham visto antes. E caso elas ficassem confusas, perdidas, elas tinham uma comunidade inteira para ensinar o que fazer com aquilo de verdade. Qual que é? Aí eu já coloco um ponto muito diferente. Tá, Lana, mas ok, né? Quando vem enjoo, eu tenho bastante gente para perguntar também. E eu sempre recebo vários pitacos, várias coisas, várias dicas. Só que eu não sei se é verdade ou não. E de antemão eu já digo para vocês, boa parte do que dão de dica e de pitaco pra gente hoje em dia é furada, tá? Naquela época isso não acontecia. Por quê? Porque as mulheres tinham uma relação com a natureza, com as coisas em volta, de forma muito diferente. Não existia tanta intervenção, não existia tanto remédio, não existia tanto disso que me disse, né? A estrutura era muito mais natural. Então, a forma de lidar com os problemas do dia a dia, até para uma gestante, eram mais naturais, né? Eram mais certeiras. Ok, a mulher passava pela gestação de forma diferente. Como ela encarava a gestação era diferente. E mais do que isso, qual que é um dos grandes terrores das gestantes hoje em dia? Né? Como é que eu vou parir essa criança? Quando a gente pensa no parto, engravidei, esse neném vai ter que sair de mim. A gente já. Tudo que a gente ouviu a vida inteira, né? Todos os relatos, absolutamente tudo que a gente já ouviu sobre o momento do parto vem à tona. E a nossa cabeça começa a borbulhar, né? Poxa, eu não quero sofrer, eu não quero passar por aquele sofrimento terrível, eu não quero sentir todos os ossos do meu corpo se quebrando, eu não quero que tirem sarro de mim, eu não quero que subam em mim, eu não quero ser deixado sozinha, eu não... Sabe? Começa a explodir tudo isso na nossa cabeça, né? E aquelas mulheres antigamente não passavam por isso, né? Por quê? Primeiro que elas já tinham visto muitas mulheres grávidas, muitos bebês nascendo, elas sabiam o que era o parto, né? E mais do que isso, o parto era um evento natural. Pensem comigo, não existia opção de ir para o hospital, né? Você chamar o médico vinha lá da capital, demorava um monte, né? Até chegar na casa, isso se tivesse médico perto o suficiente para chegar na nossa casa, né? Então, entende como o parto era encarado de outra forma? Não existia uma série de intervenções, não existia uma série de medos atrelados ao momento do parto. Até podia ter uma insegurança ou outra, mas aquela mulher sabia o que acontecia de fato,
né? A maior parte dos motivos que a gente vê hoje em dia que fazem que a gente sinta medo, aflição, ansiedade, são coisas da modernidade. Naquela época não existia, né? Então, as mulheres eram preparadas para aquilo. E mais do que isso, elas tinham uma comunidade inteira dando suporte, né? Elas sabiam que no momento que elas entrassem em trabalho de parto, elas saberiam reconhecer, elas saberiam o que estava acontecendo com o corpo delas. Elas entendiam que era um processo completamente natural, fisiológico do corpo delas, né? E que o bebê ia nascer, né? E a partir daí elas entendiam que elas tinham como favorecer o próprio corpo, né? Que existiam coisas e meios ao redor que fariam com que aquele momento fosse mais certeiro, mais tranquilo, enfim, né? Então, essa mulher tinha uma visão muito diferente do que a gente tem. E aí entra o quesito, essa mulher se sentia acolhida, ela não estava sozinha. Ela não estava sozinha, ela estava com pessoas de confiança, que ela conhecia, as comadres, né? Que elas conheciam, que já tinham conversado com ela durante a gestação inteira, que tinham ensinado ela esse processo durante, né? Olha, minha filha, quando chegar a hora, né, do bebê nascer, você vai sentir tal e tal e tal coisa. Olha, você pode fazer tal e tal e tal coisa, porque vai te ajudar, né? Quando você sentir tal e tal e tal coisa, enquanto você sente essas dores do parto, significa isso, isso e isso. As mulheres entendiam esse universo todo da própria natureza de forma muito diferente e eram acompanhadas do início ao fim. Então, quando chegava a hora, o marido ia chamar todas aquelas mulheres, né? Ela estava na casa dela, no ambiente acolhedor, conhecido, com pessoas queridas em volta, ela não estava sozinha. Ela se sentia confiante o suficiente para fazer o que ela precisava fazer, porque ela não estava sozinha, né? Fazendo um paralelo, né? Agora, já que a gente já estava falando antes das situações de antigamente e agora. Qual que é a realidade nossa quando a gente vai internar, né? A maior parte das mulheres no Brasil, o que é que acontece? Elas chegam na maternidade. Primeiro, a maior parte delas nem sabe o que está acontecendo com o próprio corpo, né? Começa a sentir uma coisa ou outra, já vai correndo para a maternidade, já é aquele ambiente tenso. Porque pensa comigo, gente, quem que vai para o hospital? A gente sadia ou a gente doente, né? Você vai para a maternidade passear quando você está doente? Não, você não vai para o hospital porque, eu tô saudável, vou ali, sei lá, tomar um soro porque eu tô saudável. Não é assim. Você vai para um hospital quando você não está bem de saúde. Então, por si só, o ambiente hospitalar para o parto é completamente diferente daquele que a gente estava conversando, né? Um ambiente calmo, tranquilo, seguro, que a mulher conhece. Há pouco tempo, aqui no Brasil, tá? Há pouquíssimo tempo foi baixada, foi colocada a tal da lei do acompanhante, que fala que nenhuma mulher precisa ficar sozinha no parto. Do início ao fim, desde o internamento até a saída da maternidade, essa mulher ela tem o direito de estar acompanhada, né? Só que se você for lá no interior, se você for em cidade, né, quem está na capital, a gente tem uma visão muito diferente de mundo e ainda assim é terrível. Agora, quando a gente vai no interior, as mulheres elas nem sabem que tem uma lei para elas não ficarem sozinhas. Elas chegam na maternidade, o marido fica do lado de fora, a mulher entra, né, num lugar que ela nunca viu na vida, com pessoas que ela nunca viu na vida, ela vira uma paciente, né? Completamente descaracterizada, ela é colocada num lugar que ela nunca viu na vida, naquele ambiente claro, frio, que é um hospital, né? Percebe a diferença dos ambientes aqui? O bebê nasce, até chama uma vez ou outra, né? Isso quando não levam o bebê para longe da mulher, não mostram ele na vitrine pro acompanhante, pro marido. A partir daí, cada um vai para um lado e depois de algumas horas levam o bebê de volta para a mulher. Isso nunca na vida aconteceria lá antigamente, né? A mulher, ela estava acompanhada o tempo inteiro, com pessoas de confiança o tempo inteiro. Esse bebê nascia, né? E ficava no colo dessa mulher o tempo inteiro. Dali até o bebê sair de casa, porque casou, porque foi pro convento, enfim, né? Do momento do nascimento até essa criança sair de casa, ele ficava junto com a mãe. Que é completamente diferente do que acontece hoje na nossa assistência, né? Conseguem entender, conseguem ver a clareza da diferença entre uma coisa e outra? Né? Parece que são universos muito diferentes,
que são, literalmente, são mundos diferentes, né? Não, isso aqui não acontece na Terra. Deve ser, sei lá, em Marte, enfim, não é aqui na Terra. A partir daí, eu quero que vocês parem um pouquinho, né? E reflitam. Lembra tudo aquilo que eu falei no começo, né? O que vocês já ouviram sobre o parto? O que as pessoas que passaram por um parto normal relataram para vocês? Conseguem perceber que isso não é o natural? O parto não é isso. Tá? O parto não é esse ambiente frio, que amedronta, com pessoas que te tratam de qualquer forma, que zombam de ti, né? Que tiram sarro da situação, que depois de tudo que acontece ainda olham para você e falam, ano que vem você está aqui de volta. Isso aí não vai te meter medo não, né? O parto não é você ser mutilada, né? Ter uma episiotomia só porque o médico falou que o bebê não ia sair. O parto não é pessoa subindo em cima de você. O parto não é isso. O parto é aquilo que acontecia lá antigamente, tá? Que era um ambiente tranquilo, da mulher sabendo o que está acontecendo, da mulher estando num ambiente em que ela conhece as pessoas, um ambiente favorável para ela, sabendo como favorecer o corpo dela, entendendo que aquilo é um processo natural e que aquele momento, né, de dor, né, de sensação de contração, é feito porque é o que vai trazer o filho dela para ela. Por que antigamente a mulherada tinha 12, 15 filhos e não falava tanto do parto quanto a gente fala hoje em dia, né? Era tratado, sim, com certeza, mas as mulheres não falavam nesse sentido de, meu Deus, mais um filho, eu vou ter que parir, socorro, ai, e agora o que eu faço? Entende a diferença? E eu tenho certeza que se você achar alguma tia, alguma avó, né, por perto que tenha tido vários filhos, vários que eu digo é vários mesmo, tá, gente? 6, 7, 8 para mais. Você dificilmente vai ouvir ela falando que o momento do nascimento dos bebês era, nossa, é o inferno na Terra, né? Que é isso que a gente escuta hoje em dia. Porque ela, provavelmente, ainda vivia nessa circunstância mais antiga, né? De parto em casa, de pessoas de confiança em volta, dela entendendo o que acontecia com o corpo dela, né? São coisas completamente diferentes. Então, de início, eu já deixo claro para vocês, o parto não é o que a gente escutou desde que a gente nasceu, tá? Algumas felizardas têm relatos de parto muito bons, né? Da mãe, das tias, enfim. Mas, de modo muito geral, o que a gente escuta são coisas terríveis, né, sobre o parto. E aí a gente entra na questão de cesáreas, né? Poxa vida, Lana, da onde que surgiu tudo isso? Se o ambiente do parto, né, de antigamente era tão bom? Por que raios? Foi para o hospital? Da onde surgiram as cesáreas? Enfim, o que aconteceu, né? Qual foi essa quebra, essa mudança tão grande? Eu tô olhando os comentários, eu tenho que dar risada. Eu também não sou essa felizarda, gente. Eu não escutei um parto. Sério, eu não tenho um parto na minha família que tenha sido assim. Tem uma tia que é diva parideira, assim, que tem parto, sente uma contração, vai pra maternidade, o bebê nasce, né? Mas tirando isso, é só coisa ruim mesmo, né? Isso sem contar os relatos de cesárea, né? Já chegamos lá. Então, onde foi essa quebra, né, desse parto na comunidade das mulheres, em casa, ambiente familiar, né? Onde foi a quebra? Com o advento dos hospitais, né, acontecia, sim, que muitos e muitos partos acabavam, né, por vários e vários motivos. Entendam que a saúde pública não era lá aquelas coisas antigamente, né? Nem hoje em dia quem dirá antigamente, né? Então, por vários e vários e vários motivos, a mortalidade materna era um índice alto, né? Então, entendeu-se que nós precisamos trazer isso para dentro, para a gente cuidar, para a gente monitorar, para as mulheres não morrerem, né? E também tem outro fator muito importante, pelo menos falando de Brasil, tá? Ocorreu que, para baixar o nível de pessoas nascidas sem nenhum registro, várias pessoas nasciam e simplesmente não tinha registro delas, né? Essas pessoas iam ter registro, sei lá, 4, 5 anos depois que já tinham nascido. Uma intervenção do governo foi: as pessoas precisam nascer em hospitais. Por quê? Porque é o hospital que vai liberar um número de registro, né, de nascido vivo ou morto, para que essa pessoa seja
receba a sua certidão de nascimento, né? Ela seja registrada como nascida. E tanto é que a maior parte das maternidades tem cartório, né? Justamente por conta disso. Então, já começou por aí, né? Não, vai ter que nascer no hospital para ter registro, tem que ter... tem que estar por perto, porque a gente tem que monitorar, porque, poxa, né, as mulheres estão morrendo. Ok. Né? Os partos começaram a ir para o hospital. Entenda que existe uma questão cultural muito forte, pelo menos falando de Brasil. Né? O médico, pra gente, quando a gente encontra o médico, quando a gente percebe que alguém é médico, o médico ele fica assim, ó, um pouquinho abaixo de Deus pro brasileiro, né? E olha lá, que tem gente que coloca acima de Deus também. Né? O médico é um tipo de ser de luz que pode te defender de absolutamente tudo, né? Que é, assim, realmente uma das pessoas mais importantes da sociedade é o médico, né? Detalhe, eu não estou desmerecendo médicos, tá? Existem médicos sensacionais, existem obstetras que são, assim, maravilhosos. Mas existe essa relação doentia mesmo do brasileiro com o tal do doutor, né? O que acontece? Com os partos indo para dentro de maternidades, começaram a acontecer algumas coisas que já são esperadas, na verdade, né? Existe uma coisa chamada rotina hospitalar. Que se a gente não segue uma rotina, tudo enrola, tá? Porque quando você chega num hospital, você precisa pegar uma senha, passar pela triagem. Passou pela triagem, aí você vai fazer a documentação, né? Depois que você faz tudo isso, você é colocado de volta numa fila para daí ser direcionado para o médico que vai tratar essa sua queixa que você falou lá na triagem. Né? Por quê? Precisa ser tudo muito bem distribuído. Primeiro, porque não tem médico suficiente para todo mundo, não tem lugar suficiente para todo mundo, né? E a coisa precisa ser controlada. Quem aqui já ficou internado, né, vai saber do que eu tô falando. Você recebe uma etiqueta, tem uma enfermeira que vem, faz toda uma rotina com você e ela leva os seus exames. Aí ela volta, aí o médico consegue puxar os seus exames. Então, assim, é tudo uma rede de rotina. É a rotina do hospital. Porque se não tiver essa rotina, a coisa embola e ninguém é ninguém dentro da maternidade, do hospital, né? Isso, com certeza, ia acabar acontecendo com o parto. Por quê? Porque você está num ambiente hospitalar, né? Então você precisa ser rastreável para as pessoas. Logo, sabe toda aquela liberdade que a mulher tinha no ambiente natural do parto? Que ela podia se movimentar, ela podia ir para a posição que ela achava melhor, ela podia fazer o que ela quisesse, se vocalizar ou não, né? Enfim, ela tinha liberdade para fazer o que ela quisesse. Dentro do hospital, você não pode ficar zanzando. Né? Você não pode ficar andando no corredor, você não pode ir de um lugar para o outro, você não pode simplesmente apagar a luz do lugar, a não ser que você esteja num quarto particular, né? Você não pode fazer várias dessas coisas. Qual que é a melhor solução? A gente precisa deixar essas mulheres fixas, né, paradas, para que não atrapalhe a rotina. Né? Porque, poxa, se tiver 5, 6 mulheres em trabalho de parto zanzando no hospital enquanto eu preciso correr com alguém numa maca, vai ficar complicado, né? Então, a partir daí, começaram a acontecer pequenas intervenções, né? Então, poxa, a primeira delas, eu não posso ter o meu parto em casa porque estão falando que eu vou morrer. Ok, vou para o hospital. Quando eu vou para o hospital, eu não posso levar todas aquelas pessoas que me dão suporte e informação junto comigo, né? Quiçá o marido. Maridos não entravam nessa época no hospital, tá? De volta, é coisa recente. Você ia pra maternidade, você ficava completamente sozinha. Com pessoas que você nunca viu na vida. E aí você não podia sair do lugar. Poxa, olha, a senhora vai ter que ficar sentada, deitada aqui, porque é um ambiente hospitalar, né? A gente precisa... É um ambiente hospitalar, você não pode ficar zanzando por aí, né? Mais uma intervenção. A mulher começou a sentir muita dor, porque, obviamente, né, a posição que ela estava não era nada favorável. Ela começa a gritar, ela começa a querer colocar para fora o que ela está sentindo. Né? E não há mal algum nisso, principalmente porque ela não está num ambiente favorável. Entende como esse ciclo todo não é nada favorável para o que está acontecendo com essa mulher? E aí começam as outras intervenções, das pessoas pedindo para ficar quieta, das pessoas obrigando ela a fazer o que ela não quer, né?
a mulher começa a ficar com fome, porque uma coisa vai levando a outra, né? Esse ambiente não é favorável para o andamento do parto, então o parto vai começando a ficar mais longo. Não deixam essa mulher comer, porque, olha, qualquer coisa de errado que acontecer, né? Você tem que estar em jejum. E por aí vai, né? E aí também acontecem as intervenções no momento do expulsivo, por exemplo, né? Essa mulher também não pode parir do jeito que ela quer, né? Sentada, de pé, enfim, de cócoras, plantando bananeira, enfim, né? Ela simplesmente não pode escolher a posição mais confortável, a posição que ela sente que vai favorecer o momento do nascimento, porque o médico precisa estar no controle. Lembrem, dentro do hospital, quem manda é o médico, tá? Se o médico falou que tem que ficar sentado deitado, é porque ele precisa fazer algo importante. Só que aqui é que tá a cereja do bolo. O centro do parto é a mulher. O corpo da mulher faz isso naturalmente. Entende? O corpo da mulher vai fazer esse bebê nascer. Para vocês terem uma ideia, nem o puxo, nem o momento de fazer a força precisa da ajuda de alguém. Não é a mulher que tem que ficar ouvindo a hora de fazer a força ou não. É o corpo da mulher que faz força. É um negócio sensacional. Só que, se ela tá no hospital, ela tá sentada ou deitada, porque o médico tem que estar ali para pegar o bebê, para fazer qualquer coisa no período da mulher. O médico virou o centro. Entende? Percebeu o tamanho dessa cascata de intervenção que foi acontecendo? A partir daí, abriu-se uma porteira enorme para violências, porque essa mulher estava suscetível, né? Então, poxa, se ela tá gritando, a gente vai mandar ela calar a boca. E isso que eu acabei de falar é pouco para o que falam para as mulheres dentro da maternidade. Se ela quer se movimentar, eu vou brigar, eu vou botar medo nela. Falar que se ela ficar andando, o bebê dela pode morrer. Eu vou falar que se ela comer, vai fazer mal, né? O bebê pode morrer. Tudo virou a mãe vai matar o bebê, né? Coisas que lá antigamente, naquele ambiente favorável, magicamente não era o que acontecia, né? Então, a partir dessa saída do parto, desse ambiente tranquilo, calmo e tudo mais, indo para a maternidade, todos eles obrigatoriamente indo para o hospital, tornou-se uma coisa ainda pior, né? Porque se você tivesse um controle ali, né? Poxa, só os casos realmente que as pessoas percebessem que algo de errado estava acontecendo, ia para a maternidade, para o hospital, você resolvia, né? Porque aí de fato precisa de uma intervenção, mas todo mundo foi para o hospital. E aí tudo virou uma grande intervenção médica, né? Entendem como nada é do além? Foi acontecendo de pouquinho em pouquinho? A partir daí, então, os partos estão no hospital. Algumas mulheres ainda, né, têm o parto domiciliar lá na comunidade. Né, aqui no Brasil ainda existe muito disso de parto dentro de casa, com as parteiras mais antigas, né? Bem para os interiores do Brasil mesmo, porque a assistência médica não chega. Mas a realidade da maior parte dos brasileiros é essa, tá? E aí acontece um fenômeno da medicina para bem, né? Teoricamente era para o bem, chamado cesariana. Essa cirurgia foi inventada para salvar vidas. Por quê? Porque existia um caso, lembra aqueles casos que aconteciam lá quando as mulheres tinham parto em casa? Que por algum motivo o parto simplesmente não terminava de andar, acontecia alguma coisa, essa mulher ia a óbito. A cesariana foi feita para salvar essas vidas. Porque se esse bebê não está nascendo, eu preciso salvar a vida desse bebê, eu preciso que essa mulher saia viva, né? Que ela não tenha uma hemorragia e vá a óbito e o bebê também. Eu preciso resolver esse problema. Isso foi maravilhoso, isso é um avanço absurdo da medicina, né? E eu vou falar para vocês, a primeira cesariana de sucesso não foi em humano não, tá? Foi em bicho. Os testes mesmo, as primeiras vezes que deu certo foi em animal, né? E só depois que falaram, não, vamos trazer isso aqui para a medicina humana, né? Não para veterinária, porque funciona. É disso aqui que a gente precisa. Sensacional, ótimo. Qual que é o problema? Do mesmo jeito que essa saída do parto desse ambiente domiciliar indo para o ambiente hospitalar teve problemas no meio do caminho, né, intervenções, acabou acontecendo isso com a cesariana também. E aí a gente entra num assunto um pouco mais delicado. Por que é que a maior parte dos nascimentos hoje é via cesariana? Aqui eu trago um dado bem importante para vocês.
Segundo OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, a porcentagem de nascimentos que de fato necessitam de uma cesariana é de 10 a 15% dos nascimentos. As taxas do Brasil são, assim, complicadíssimas. O Brasil no último ranqueamento que fizeram, o Brasil é o segundo país mais cesarista do mundo. 56% dos nascimentos no Brasil são via cesariana. Lembrem que de 10 a 15% são os nascimentos necessários por cesárea, que são os que realmente são as indicações que, olha, sem a cesárea isso aqui não vai ter jeito. E no Brasil é 56%. Digo mais, isso é a média geral, tá? Isso é público e privado. Quando a gente olha a rede privada, beira 90%. Tá? Tem cidades do Brasil, inclusive aqui no Paraná, que chega a 95%, 99% dos nascimentos via cesariana. O que aconteceu nesse meio do caminho? Né? Lembra que eu falei para vocês que quando a gente descobre uma gestação, aquela chuva de coisas ruins que a gente ouviu a vida toda sobre parto vem na nossa cabeça? Qual que é o primeiro instinto nosso, né? Isso é pura liberação hormonal, tá? É hormônio de luta e fuga, adrenalina. Eu vou fugir disso aqui. Eu não vou me expor a isso. Não sou obrigada a nada. Não sou obrigada a passar por isso. O que eu vou fazer então? Poxa, se tem a opção de uma cirurgia, que eu posso simplesmente ir sem entrar em trabalho de parto, maquiada, linda, maravilhosa, né? Sem passar por aquele show de horrores que dizem que é o parto. Eu vou chegar, internar, vou tirar meu bebê e pronto. Eu vou fazer isso. Né? E aí entra uma coisa mais delicada ainda, né? Tem todo esse fator histórico, né? Tem todo esse fator psicológico na cabeça das mulheres, né? Na nossa sociedade moderna mesmo. Existe uma questão de ser socialmente aceito. A cesariana é socialmente aceita, né? Então, quando você fala que você vai fazer uma cesárea, todo mundo fala, nossa, que bom, né? Imagina, sofrer pra quê? Nossa, melhor coisa que você vai fazer. Vai chover gente te apoiando, né? É socialmente aceito. Agora, se você fala que você vai tentar um parto normal, menina, aí a coisa pega. Digo por mim, gente do céu, quando eu descobri a gestação gemilar, todo mundo chegava em mim, nossa, né, vai ter que fazer cesárea mesmo, né? Não vai ter jeito. Eu falava, não, gente, enquanto tiver a opção do parto normal, vamos pro parto normal. As pessoas ficaram, assim, escandalizadas comigo, né? Hoje em dia, você falar que você quer um parto normal, você quer a doida? Não, imagina, a sociedade já tá tão avançada, a medicina tá tão avançada, para que passar por isso, né? Então, assim, é socialmente aceito. As mulheres têm essa carga de informação e existe uma questão de interesse da nossa obstetrícia, tá? A obstetrícia do Brasil é algo bem complicado. Para vocês terem uma ideia, como funciona a questão de pagamento dos médicos, tá? Quando você dá entrada no hospital, vamos supor, né, plantonista. Você foi para o plantão, você chegou no plantão, acabou esse plantão. Digamos que o seu parto dure ali 12 horas. Você entrou na metade do plantão desse primeiro obstetra e o seu bebê só vai nascer no final do plantão do segundo obstetra. Quem vai receber o dinheiro por ter assistido o seu parto é o segundo obstetra. O primeiro não recebe nada. Complicado, né? Agora, pense com a cabeça de quem tá lá trabalhando o dia inteiro, né? Porque plantonista não é algo fácil, né? Eu já fui plantonista, gente, eu sei o que eu tô falando. É puxado. Agora, poxa, entra uma mulher em trabalho de parto e aquele trabalho de parto vai indo. Eu acompanhei, sei lá, 12 horas desse trabalho de parto e nada aconteceu. Poxa, eu não vou ganhar um centavo disso. Não. Chegando aqui no plantão, vou falar que poxa, né? Não vai andar mesmo, a senhora não dilata, vamos precisar de uma cesárea. Eu e meu marido, a gente dá um pouco de risada. A gente fala que o plano de saúde teve problema com a gente. Porque eu tive 30 horas de trabalho de parto, né? Eu internei no domingo, as minhas filhas nasceram na terça-feira de manhã, de madrugada. E eu tava no plantão. Então, todo mundo que me atendeu nesse período não recebeu nada. Só a galera da terça-feira da madrugada. Entende como existe interesse financeiro por trás disso? E aí também existe interesse com relação a um trabalho de parto pode demorar horas. E eu não consigo prever isso na minha agenda. Poxa,
Essa mulher, ela quer esperar um parto normal. Eu não sei quando vai acontecer, eu não sei quanto tempo vai demorar. Eu não tenho como marcar um jantar com a minha esposa. Eu não tenho como marcar uma viagem em família. Eu não tenho nem como dormir em paz quando essa mulher entra em 37 semanas. Isso eu digo por experiência própria, gente. Toda gestante minha que entra a termo, eu durmo assim, grudada no celular e eu tenho pesadelo. Né? Porque ela pode entrar em trabalho a qualquer momento, em trabalho de parto a qualquer momento. E a mesma coisa acontece com o médico, tá? Então, poxa, para que eu vou passar por isso? Né? Não, vou induzir, né? Se essa mulher já não chega falando para mim que é uma cesariana, eu preciso arranjar meios de falar para ela que ela não pode ter um parto normal. Isso acontece muito, muito mesmo, tá? E aí entram aquelas desculpas que eu pedi para vocês lembrarem lá no começo da nossa masterclass. O que você já ouviu de motivo para uma cesariana? Vou falar dos clássicos, tá? Seu bebê tá muito grande. Bebê com 3,2 kg. Seu bebê tá muito grande, né? Passou de 40 semanas de gestação? Não. Vai passar da hora, esse bebê vai entrar em sofrimento. Ou você é muito baixinha, você é muito magrinha. O seu bebê deu 40 semanas, não entrou em trabalho de parto, significa que o seu bebê não vai dar sinal para trabalho de parto. Ou você não tem dilatação, né? Você não vai ter dilatação. Se até agora você faz o toque, né, no pré-natal, que já não é necessário, não tem nenhuma dilatação. Olha, infelizmente, né, não vai ter passagem. Entendem? E aí entra mais uma coisa. Do mesmo jeito que eu falei para vocês, o parto normal não é esse show de horrores. Eu falo para vocês, nenhuma dessas coisas que eu falei aqui sobre a necessidade da cesárea é indicação real de cesárea. Agora que vocês já entenderam, né, como funciona a coisa, vou falar mais uma coisa que talvez, né, deixe a gente um pouco mais reflexivo. O setor obstétrico no Brasil movimenta bilhões por ano. Bilhões. Agora considerem que a obstetrícia do Brasil é uma das que mais realiza cesáreas no mundo. Não tem como negar que isso tem, sim, questão financeira por trás. Né? É questão de social, né, ou socialmente aceito, que a mulher não quer sofrer. Poxa, se a mulher tá falando que não quer sofrer, tá tudo certo. Mas ninguém explica para ela, ninguém ensina que o parto não é sofrimento. Né? O médico, obviamente, não quer dispor desse tempo todo, né? Ele quer ter a agenda fechada. Pronto. Né? E eu não posso trabalhar todo esse tempo e não ganhar um centavo. Acabou. Né? Qual que é o grande problema disso tudo? Alana, como que as mulheres simplesmente vão nisso? Né? Como que isso simplesmente acontece e ninguém fala nada? Lembra que eu falei que médico ainda é usado no nosso país? O médico ainda é usado. Se o médico falou, tá falado. Porque, teoricamente, ele fez um juramento dizendo que ele vai fazer de tudo para prezar pela minha saúde e pela minha vida. Então, se ele tá falando que eu preciso de uma cirurgia, é porque ele fez um juramento, ele tá certo. É isso que acontece? Não. Não é isso que acontece. Né? Outro ponto muito importante. As mulheres têm o mesmo conhecimento de antes sobre o parto? Tem. De volta. Tem alguma tia tua com algum relato bom de parto? Tem alguma tia tua que não tenha tido uma cesárea assim completamente desnecessária? Entende? Ninguém vai te ensinar o que realmente é parto. Ninguém vai te ensinar o que realmente fazer ou não fazer, o que ajuda, o que não ajuda. Que é um exemplo clássico. Uma grávida fazendo exercício físico. Gente do céu! As vó ficam tudo doida. Não pode fazer isso não. Vai machucar o bebê. Você vai se machucar. Entende? As pessoas, né, essa rede familiar, essa comunidade, as pessoas próximas a nós, dificilmente vão ensinar a gente o que é um parto de verdade, o que é esse processo natural. Porque o processo natural se perdeu há muito tempo. Né? Tá tudo perdido? Não. Tá. Não está tudo perdido. Lembra que eu comentei lá no começo que a nossa geração, infelizmente, é uma geração que está acostumada com cesáreas, né? Tem entendido que a cesariana é o meio ok. Né? Existe uma militância pesadíssima em cima da cesárea, dizendo que é um modo digno da mulher, né? Porque a mulher não pode sofrer. Meu Deus, como assim a mulher está sofrendo? Não pode.
né? Então, coloca como se ela precisasse, a cesárea fosse algo assim que ela necessitasse, porque senão ela ia estar fugindo do que tem que ser a mulher hoje em dia, né? E não é isso. Não é isso, de forma alguma. Né? Então, novamente, o parto não é isso que a gente conhece. A cesárea não é tão necessária quanto a gente vê. E tem caminho, tem saída, tá? Tem para onde ir. Então, aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês do que são realmente indicações de cesariana, tá? Porque vai fazer muito mais sentido quando a gente for avaliar lá no final a história da Cláudia Raia. Vai fazer muito, muito mais sentido. As coisas vão assim, se encaixar na cabeça de vocês, tá? Então, primeiro deles. Deixa eu só arrumar que o pessoal do Instagram tá vendo. Agora foi. Então, primeiro deles, né? Indicações reais de cesárea são aquelas que, se não nascer assim, se acontecer isso aqui, se tiver acontecendo isso aqui, tem que fazer cesárea e pronto, porque é um risco para a vida, tá? Eu tô botando a risca desse bebê, o risco da vida desse bebê e da mãe também. Eu tô botando em jogo a vida dos dois, tá? Isso é uma indicação real de cesárea. Agora, poxa vida, dona Maria, a senhora não pode ter o parto normal, esse bebê tá muito grande, a gente vai precisar fazer uma cesárea de emergência. Conversa com a minha secretária, daqui 2 semanas eu vou abrir a agenda, toda sexta-feira eu faço. Se é emergência e é indicação real, tem que ser feita na hora. Entende? Se é uma cesárea de emergência e não está sendo feita por pouco tempo depois, não é emergência, tá? Então, partimos desse princípio. Começamos, então, sobre as indicações reais, tá? Algumas delas, eu sei que quando eu começar a falar, vai ficar falando, o que é isso aí, né? Vou tentar ser o mais claro possível, tá? Inclusive, eu trouxe a Joana, que é a minha boneca de educação perinatal. Essa é a Joana. A Pelve também tá aqui do lado, caso precise, tá? Para deixar bem claro para vocês. Primeira indicação real de cesárea. Placenta prévia. Que raios é uma placenta prévia? Primeiro, a placenta é aquele órgão que fica grudado no útero da mãe. E é por ali que todo o sangue, tudo que for necessário para a vida do bebê vai passar, tá? A placenta é o órgão vital do bebê. Se acontece qualquer coisa de errado com a placenta, é grave, tá? E vocês vão ver que não é a primeira vez que a placenta vai aparecer aqui nas indicações. O que é a placenta prévia? Existe... Acho que eu vou ter que desenhar, senão não consigo entender. Não, vai dar boa assim. Existe o seguinte... O útero, ele tem uma parte por onde vai sair o bebê, que é onde ocorre a dilatação, que é a parte de baixo, tá? Que é o colo. O colo é embaixo e a parte de cima é anterior, né? O posterior é justamente embaixo. O prévio é embaixo, tá? A placenta, ela não pode se aderir embaixo. Por quê? Porque é embaixo que vai abrir, é embaixo que vai dilatar. Se dilata embaixo, essa placenta começa a sair. Ela vai se soltando do útero e aí o bebê vai parar de receber o que ele está precisando. Ele vai parar de receber sangue, ele vai, né, não vai ter oxigênio suficiente, ele não vai ter nutriente suficiente, enfim. E ele vai entrar em sofrimento, tá? Então, qualquer coisa que mexa na placenta e faça com que sangue, né, oxigênio, não chegue para o bebê é fatal. Então, a placenta aderida ali em cima ou muito, muito em volta do colo do útero é uma indicação real de cesárea, tá? Quando que a gente vai saber que, de fato, é uma placenta prévia? Desde o começo da gestação, a gente vê que a implantação da placenta está ali muito baixa e tal, né? Normalmente, os médicos já pedem repouso. É comum, né, nessas gestações que a placenta está mais embaixo já desde o início, ter um pouco de sangramento. Então, é natural que tenha a questão do repouso. Mas, de fato, é placenta prévia e pronto, não tem o que fazer, a gente vai ver lá com 32 semanas. É bem lá na frente, 28, 32 semanas. Porque dali não vai mais sair, né? O útero já tá, assim, bem esticado e essa placenta não tá mais subindo. O que é essa placenta subir? A placenta anda, Lana? Não. Só que o útero tá desse tamanho, né? A placenta tá aqui. Conforme o útero cresce, percebe que ele cresce assim? Então, essa placenta que estava aqui, ela começa a subir junto, né? A andar junto com aquele músculo que está se esticando para cima. Então,
Deu 28 semanas, 32 semanas, a placenta tá ali embaixo ainda, não tem o que fazer, tá? É um risco muito grande para o bebê ficar sem oxigênio. E aí a conduta é um pouco mais complexa, né? Normalmente os obstetras não deixam nem chegar lá, 37 semanas, porque o risco dessa mulher entrar em trabalho de parto é muito, muito grande. Então, é de fato algo bem complicado, tá? Primeira indicação. Segunda, descolamento prematuro da placenta, né? Porque, de volta, se a placenta está se descolando, eu não tenho o que fazer, eu não posso tentar uma indução, porque eu não sei quanto tempo essa placenta vai aguentar ali, né? Se prendendo no útero. Então, percebeu-se o descolamento. Normalmente a mulher tem muito sangramento, tá? A mulher entra num quadro de hemorrágico mesmo. Percebeu-se o descolamento, ultrassom, enfim, qualquer coisa, é direto para cesárea. Na mesma hora, não tem o que discutir. Por isso que qualquer sangramento, de fato, que a mulher tenha durante a gestação, por mais que ela tenha enfermeira, que ela tenha doula, né, a gente sempre vai mandar para a maternidade, porque sempre há o risco, né? Então, né, descobriu o que é descolamento de placenta, é cesárea na mesma hora, tá? Aí a gente entra no prolapso de cordão. O que é esse palavrão, Alana? Vou tentar explicar. Acho que até que eu vou usar aqui. Vou usar a minha placenta e o meu cordãozinho, tá? Para vocês entenderem isso mais desenhado, vamos dizer assim. Aqui é a placenta, tá? Essa placenta aqui tá do lado de dentro da bolsa, junto com o bebezinho. Aqui tá o cordão umbilical, onde o bebezinho vai estar preso, tá? O que acontece? O cordão umbilical, tá vendo que ele é esse cabinho todo contorcido? O cordão umbilical, ele tem 2 artérias e veia, e ele é envolto por uma geleia que protege esses cabinhos, né? Por quê? Porque entende que artéria e veia é extremamente importante para o bebê. Se não tiver artéria e veia, assim, íntegro, esse bebê não recebe sangue, oxigênio, né? Então, isso aqui tem que estar muito bem protegido. E a natureza é perfeita e deixou isso aqui muito bem protegido por uma geleia que deixa bem grosso, tá? O que acontece? Existem alguns casos em que esse cordão, essa geleia, ela tem uma falha, tá? Então, acaba que os vasos de dentro do cordão umbilical ficam expostos. E aí, qualquer batida, qualquer força mecânica pode estourar isso aqui, né? Logo, não vai chegar sangue para o bebê e pode ser muito perigoso, tá? Normalmente isso acontece muito próximo da placenta, tá? E acontece muito quando a placenta também está um pouco mais baixa. Então, tá muito perto e essa geleia não tá bem formada, é um risco. Normalmente isso se vê naquelas ultrassom intravaginal, tá? Justamente porque consegue ver bem o cordão, consegue ver que a defesa dele não tá boa. Como eu disse, né? Normalmente, existem casos em que não consegue ver, tá? E aí, quando vai perceber, é porque já tá lá, né? A mulher entra no quadro de sangramento e quando vão verificar dentro da maternidade, percebe que tem alguma coisa realmente muito errada por conta desse fluxo sanguíneo, tá? Então, percebeu que tem Desculpa, gente, confundi. Isso é ruptura da vasa prévia. Ruptura da vasa prévia é justamente isso, quando tem essa ruptura por conta dessa geleia que não está completa, tá? Então, recapitulando: placenta prévia, descolamento prematuro da placenta e ruptura da vasa prévia. Agora, a gente fala do prolapso de cordão, que é outro palavrão, né? O que é o prolapso de cordão, Alana? O que acontece? Durante o trabalho de parto, quando começa a dilatação, começou a dilatação, normalmente o que vai entrar, né, o que vai encostar ali no colo do útero, que é onde vai dilatar, é a cabeça do bebê, né? Acontece que em alguns casos, né, durante esse processo de dilatação, às vezes o bebê vai estar com a cabecinha aqui, mas o cordão umbilical estava passando exatamente ali em cima da cabeça do bebê no momento em que faz essa força. E aí, por exemplo, estoura a bolsa, né? E o cordão umbilical desce. O cordão umbilical saindo antes do bebê é um risco enorme para a vitalidade do bebê, tá? Por quê? Porque saindo o cordão antes, se o bebê continuar, né, descendo, ele pode começar a puxar a placenta. E aí eu vou ter o descolamento da placenta, né? Sem contar que eu posso ter uma inversão uterina, que é onde a placenta está aderida. Se eu estou puxando, o útero vai começar a fazer isso aqui, ó. Né? Ele vai começar a inverter e vir junto
com o nascimento. Então, assim, durante o trabalho de parto, estourou a bolsa, né? Às vezes a mulher sente alguma coisa no canal, né? No canal vaginal. E aí ela coloca a mão, ou algum médico, enfermeiro, enfim, olha, percebe que é o cordão, é direto para cesárea, tá? Justamente porque há um risco enorme, enorme de acontecer qualquer coisa com o cordão, do bebê continuar nascendo e puxar a placenta, ou da placenta começar a se descolar antes, né? Ou dessa inversão uterina. Então, é um risco enorme, tá? Para a mãe e para o bebê. Então, percebeu que o cordão está saindo antes, não tem o que discutir, tá? Percebe como tudo isso são coisas assim que não tem como voltar, não tem como tirar daquela situação, não tem como resolver, que a única coisa que resolve de fato para salvar as duas vidas é a cirurgia. Para isso que ela foi feita, né? Então a gente vai entrar em uma outra que é um tanto curiosa, que é bebê córmico, apresentação córmica. Mais um palavrão. Falei para vocês que era um linguajar meio estranho. O que acontece? O bebê, para o momento do nascimento, ele pode se apresentar de três formas. Ele pode estar cefálico, que é a cabeça do bebê encaixada na pelve, né? Deixa eu pegar, inclusive, a Joana aqui para mostrar para vocês. Essa é a pelve, tá? Esse é o bebê. A primeira apresentação dele vai ser a seguinte: cefálico. Cabeça na pelve, tá? O bebê está cefálico. Normalmente o povo fala que se o bebê não está cefálico, não pode ter parto normal. Isso é mentira. O bebê está cefálico, show de bola. Parto. Dá parto. Bebê pélvico, que é o bebê sentadinho na pelve da mãe. Bebê pélvico não nasce. Nasce, tá? Precisa ter equipe atualizada, precisa ter mãe com psicológico bem preparado, mas bebê pélvico nasce, tá? Bebê sentadinho. Agora acontece uma coisa chamada bebê córmico, que é o bebê atravessado, defianco, como se diz no Paraná, né? Que é quando o bebê tá assim, no momento do trabalho de parto. Ele tá deitadinho, ele tá atravessado. Qual que é o problema? Alana, eu tô de 37 semanas e meu bebê tá córmico. Tá bom. Vamos se movimentar, vamos fazer acupuntura, vamos fazer pilates, vamos plantar bananeira, spinning babies, para tirar esse bebê dessa posição. Alana, eu tô de 20 semanas e meu bebê tá córmico. Ele vai se mexer muito, né? Qual que é o problema? Quando isso aqui acontece, quando a mulher entra em trabalho de parto, não tem o que fazer, tá? Entrou em trabalho de parto, o bebê tá assim, precisa da cesárea, porque ele não vai sair daqui. Ele não vai sair daqui durante o trabalho de parto. Entendam que durante o trabalho de parto, o útero está o tempo todo comprimindo, né? O espaço para esse bebê se movimentar e sair dessa posição que é complicada é muito difícil, né? Então, entrou em trabalho de parto, viram que o bebê está atravessado, precisa ir direto para cesárea, tá? É complicado, né? Elana, mas e aí, o que eu faço se eu tô lá já a termo e meu bebê tá córmico? De volta, né? Spinning baby, movimento, vai se exercitar, muita caminhada, acupuntura, enfim, né? A gente tenta de absolutamente tudo. Quando que normalmente acontece isso aqui, tá? Do bebê córmico? Quando a mãe é muito sedentária, quando a mãe não se movimenta. Isso aqui acontece muito hoje em dia porque, de volta, né? A cultura mudou muito, né? O mundo moderno é muito diferente. As mulheres antigamente quase não passavam por isso aqui, sabe por quê? Porque elas ficavam o dia inteiro na lavoura, correndo atrás de criança o dia inteiro. Então, dificilmente isso acontecia. Agora, hoje em dia, a gente tem trabalho de 8, 9 horas, sentada. A gente está sentado. A pelve está estática, não se mexe. O bebê vai achar um jeito de ficar acomodado. E ficar nessa posiçãozinha é muito cômodo para o bebê. Então, pronto, né? Tem se tornado muito comum hoje em dia por conta dessa nossa circunstância moderna, tá? Então, trocar a bola. Lana, eu trabalho o dia inteiro sentado, não tem o que fazer. Troca a cadeira por uma bola de pilates, né? Começa a fazer um exercício físico, 15 minutos de caminhada por dia, gente, para dar essa movimentadinha na pelve já vai ser o suficiente, tá? Mas ficar parado é pior. Então, bebê córmico é uma indicação real de cesárea. E aí a gente vai para a última indicação soberana de cesárea, né? Que inclusive essa semana passada eu até comentei sobre no meu Instagram, né? Fiz alguns stories explicando o porquê que herpes genital ativa no trabalho de parto é uma indicação real de cesárea. Lana, mas herpes? Se herpes é, HIV também é. Não é. Expliquei isso bem certinho lá, vou fazer um destaque sobre, porque não é a mesma coisa, tá? Existem diferenças grandes. Então, herpes genital. Qual que é o problema?
Quando a gente tem alguma doença, né, viral, em fase aguda, que a gente fala que é quando a doença está, né, funcionando, está em andamento, a quantidade de vírus no nosso corpo é muito grande. Isso é a fase aguda, tá? É a fase que está naquele pico de vírus circulante. O que acontece? Na herpes genital, onde é que se concentram esses vírus? Naquelas bolhas que faz. Tá? Fez bolha, aquela aguinha que tem dentro da bolha, é puro vírus. É uma bomba de vírus. Tá? Ah, Lana, mas eu tive herpes genital durante a minha gestação, já tô condenada? Não, não tá. O problema é a herpes genital ativa no trabalho de parto. Se essa mulher entrou em trabalho de parto e tem herpes genital, não tem o que fazer. Tá, Lana, mas o que tem a ver? Por quê, né? Pensem que essas bolhas que estão ali, né, na região íntima da mulher, são bombas de vírus. Né? O vírus está ali, dentro daquela bolinha. Muito, inclusive. É uma taxa altíssima. Quando o bebê sai pelo canal vaginal, qual que é a primeira coisa que ele vai encontrar? Pá! Aquele monte de bolha. Né? Ele vai encostar, vai estourar, pronto. É a chuva de vírus em cima do bebê. Só que o bebê nasce sem nenhuma imunidade. Zero imunidade. Tá? Então, assim, ele não vai ter defesa nenhuma. A chance dele passar por isso e ir direto para uma UTI e virar óbito é enorme, tá? Justamente porque ele não tem defesa nenhuma no corpo dele. Lana, mas por que o HIV não é uma indicação real de cesárea? Normalmente, quando a gente descobre o HIV, né, essa mulher já está fazendo um tratamento, ela é encaminhada para o tratamento. Aquela questão do coquetel, né? Não cura, mas abaixa essa quantidade de vírus circulante na pessoa, né? Até uma titulação mínima, que é uma quantidade, assim, muito pequena. Embora essa pessoa siga tendo HIV, né? E aí, no momento do parto, a gente tem que pensar o seguinte: o que vai expor mais as pessoas, né? O que vai fazer espirrar mais sangue, enfim, né? Um parto normal, onde essa mulher, somente ela estará em contato com isso, né? O bebê também entra em contato, mas aí entram alguns protocolos diferentes. Ou eu levar essa mulher para uma cesárea, abrir ela, sangue espirrando, né? Muita gente em contato direto com esse sangue, e a gente sabe que acidentes acontecem. Desde, sei lá, né, uma gotinha mínima de sangue ir no olho de alguém, enfim, né, até a infelicidade de uma luva cortar, de alguém passar um bisturi errado, cortou a mão, pronto, né, contaminou. O que tem menos risco nesse sentido? O parto normal. Né? Enfim, mas isso eu tô falando muito por cima, tá? Se vocês quiserem, dêem uma olhada lá no Instagram que tá bem explicadinho, tá? Tintim por tintim. Mas a herpes não tem o que fazer, tá? É aquela bomba só esperando o bebezinho passar por ali para estourar e contaminar. Então, se está ativo no momento do trabalho de parto, não pode ter parto normal, tá? Ah, Lana, eu tive semana passada, né? Já não tem mais nada, fiz exame, já, né? Já tô na fase crônica, que falam, né? Não tem mais nada, não tem mais ferida, pronto. Isso não é mais o problema, tá? Então, muito cuidado, porque a herpes ativa vira uma indicação real de cesárea. E só. Essas são as indicações reais de cesárea. Existem as de emergência, claro que existem, mas a gente fala que essas indicações de emergência são acúmulos de fatores, tá? Principalmente durante o trabalho de parto. Não é um fator, não é uma coisinha que aconteça durante o trabalho de parto que vai levar você para uma cesárea. São várias coisas que vão acontecendo, sabe? Vai se criando assim, uma tempestade perfeita, né? Que é o que se diz dentro da medicina. É uma tempestade perfeita. Né? Uma coisinha leva outra, quando você vê, tá aquele monte de coisa errada acontecendo, colocando a vida de todo mundo em risco, tá? É um acúmulo de fatores. Aí existem aquelas circunstâncias, né, que infelizmente acontecem. Acidentes, a mulher entra num quadro de pressão muito, muito alta que não regula e o bebê começa a entrar em sofrimento. Não tem o que fazer, né? Mas não é todo mundo que acontece isso, tá? Não é tão fácil assim. Ah, Lana, eu tenho diabetes gestacional. Não é uma indicação real de cesárea, né? Ah, Lana, o meu bebê tá muito grande, o médico falou que não vai sair. Não é indicação real de cesárea, tá? Ah, meu bebê tá muito grande para mim. Não é indicação de cesárea. Existe aqui um asterisco bem grande, que é a desproporção cefalopélvica, que é uma indicação real de cesárea, mas essa aqui, que é quando a cabeça do bebê não é condizente com a passagem da pelve da mãe, aí sim é uma indicação real de cesárea. Mas sabe quando que você vai saber que é isso? Depois de horas de expulsivo. Esse bebê simplesmente não sai do lugar, ele não. Enfim, né? Depois de horas de expulsivo,
que você vê que realmente o bebê não é proporcional à pelve da mãe. Não é simplesmente, eu vi aqui na ecografia que a tua pelve é muito pequena. Não existe isso, tá bom? Então, percebem como são poucos os reais motivos para uma cesariana, né? A partir daí eu fico, meu Deus, e agora o que eu faço, né? Sabendo que nem tudo é cesárea, se o meu médico me falar que eu preciso, o que eu faço, né? Aí a gente entra na maravilha, que é a assistência humanizada ao parto, tá? Afinal, né? Que a Lana, o que ela tá fazendo aqui, né? Então, eu sou a Lana, eu sou doula. O que é o papel da doula? A doula é basicamente aquela uma pessoa que representa aquelas mulheres daquelas comunidades antigas, né? Que ensina a família o que tem que fazer, que ensina a família por onde vão passar, que ensina a mulher como encarar o parto, como cuidar de um bebê depois, né? Como viver bem a gestação, que cada coisinha que vai acontecer com ela durante o parto, o que é real, o que não é. E hoje em dia, né, na modernidade, a doula é quem filtra informação para a família. A doula é quem faz esse serviço de, olha, isso aqui é informação que você precisa focar, isso aqui é informação que você precisa ter, que você precisa estudar, que você precisa ter de conhecimento. Mas Alana, o parto não é um movimento natural, né? Não é. Você está me falando o tempo todo que faz parte da natureza da mulher. Por que eu tenho que estudar? Por que agora eu tenho que correr atrás de tudo isso de informação? Porque a gente não sabe mais da nossa capacidade. Vocês perceberam durante toda essa história que eu contei para vocês que a essência da mulher foi suprimida? Né? A gente não entende mais. As mulheres hoje em dia não conhecem nem o próprio ciclo, né? Não sabe o que é cada parte dele, não sabe reconhecer o que acontece com o próprio corpo. A gente lá com 14 anos, na primeira cólica, o médico já fala que tem que tomar anticoncepcional, né? Não resolve o problema de forma natural. Então, a gente estuda, não porque, se eu não estudar, eu não posso parir. Você pode, porque é um processo natural. Mas se você não estudar, você não vai se convencer desse processo. E quando começar, o que vai vir à tona não é o que você tem de conhecimento, não é você falando, eu sei o que é isso aqui, eu entendo o processo por onde eu tenho que passar. Né? O que vai vir à tona é aquele monte de história ruim que você ouviu a vida inteira. E isso vai aumentar a sua sensação dolorosa, enfim. Né? Isso pode ser outra masterclass. Mas, de fato, se você não se prepara para o parto hoje em dia, não vai ter ninguém que vai te influenciar bem. Né? Raramente vai aparecer alguém que consiga te dar um pouco de informação. Então, você precisa ser a principal interessada. Né? E creio eu que aqui eu já te dei motivos suficientes para você ser a principal interessada. Né? Você não está num país fácil, a obstetrícia do nosso país não é tranquila. A sua comunidade, né, as pessoas em torno de você, dificilmente vão ter carga suficiente para te mostrar esse caminho correto. Infelizmente, muitos maridos também não apoiam a decisão da mulher, porque só ouviu absurdos, né, sobre o trabalho de parto, enfim. Então, se você não se convence, você não toma e fala, isso aqui é meu, se isso aqui é da minha natureza, eu sei que eu posso, né, e você corre atrás disso, dificilmente, né, todo esse contexto vai te auxiliar. Né? Então, eu tô aqui para te dizer, um parto normal, respeitoso, sem aquele show de horrores, é possível. Né? E é para isso que doulas trabalham, né? Justamente para dar informação para a família, para carregar vocês, para ajudar vocês e para naquele momento falar, você pode, né? Você pode, a gente passou por isso junto, a gente vai até o final disso junto. Né? Então, comprovadamente, assim, a taxa de violência obstétrica, de intervenções e de cesáreas mal indicadas, quando existe a presença da doula, reduz brutalmente, né? Então, esse é o meu trabalho, né? O que eu estou fazendo aqui para vocês, dando informação para vocês saberem que é possível. Vocês não precisam repetir aquele monte de história trágica ou acabar numa cesariana mal indicada, tá? É possível. E agora eu quero que a gente pense por alguns minutos lá na história da Cláudia Raia, né? A idade dela é uma indicação real de cesárea? Por conta da idade dela, por conta dessa gestação de alto risco, é uma indicação de cesárea? Não é. Ela pode muito bem ter um parto normal, né? Quantas vozinhas a gente não conhece por aí que tiveram filho até 50, enfim, mais anos e tiveram parto normal, né? A minha musculatura pélvica é muito forte, né? Eu sou dançarina desde sempre, a minha musculatura não se mexe um dedo, eu não dilato. Vamos lá. Em primeiro lugar, o que dilata é o útero, não é a estrutura da musculatura pélvica. É o útero que dilata, é o colo do útero. Não tem nada a ver com o fato dela ser bailarina, enfim, né, ter uma musculatura forte. Inclusive, mulheres que têm musculatura pélvica forte têm um trabalho de parto excelente, porque a questão de noção corporal é muito diferente. Entendem?
Então, assim, essa mulher não estava amparada por médico barato, né? Com certeza o obstetra dela não era nada barato. Agora, imagine quantas mulheres não ouviram esse relato dela e se identificaram. Ah, não, meu médico falou que passou de 35 anos a gestação de alto risco por conta da idade. Então, poxa, se a Cláudia Raia com 55 não pode ter um parto normal, eu muito menos, né? Eu com 36, muito menos. Ou, poxa, eu treino a vida inteira, eu tenho uma condição física boa, tenho uma musculatura pélvica excelente. Se a Cláudia Raia, que é dançarina de anos e anos e anos, né, super reconhecida, tem a musculatura forte, não dilata, quem dirá eu, né? Entende como essa questão, essa cadeia de desinformação vai passando para frente? E assim, Cláudia Raia está em rede nacional, né? Todo mundo está ouvindo. Então, assim, é esse o ambiente onde nós estamos, né? Então, quando a Marília Mendonça publicou, né, que, gente, eu fico assustada com essa cadeia de cesárea, né, no nosso país. Ela não estava mentindo. Ela não estava só criando burburinho na internet para ter retweet, né? Ela estava falando algo genuíno. Hoje em dia, se você falar que você vai ter um parto normal, você é atacado, né? Virou assim, uma cultura muito complicada, né? Mas existem profissionais que podem auxiliar nesse processo. Mas o que importa aqui hoje é que você saia dessa nossa masterclass falando: eu posso, é possível para mim, não é impossível, não é tudo isso, né? Não é essa cadeia enorme que estão me falando. O parto normal é muito, muito mais simples e muito mais bonito do que tudo isso que me contaram. É um momento maravilhoso para a vida, para a natureza da mulher, né? Para a essência materna, para a essência feminina, de fato. Então, por que eu resolvi fazer essa masterclass, né? Muitas e muitas e muitas famílias que chegam para eu acompanhar, elas vencem essa base, né? O que acontece? Se você não entende tudo isso que eu acabei de falar para vocês, né, de forma profunda, você não consegue, de fato, fazer a opção pelo parto, né? Justamente porque você não entende o que realmente está em jogo, né? A primeira coisa que acontecer, você vai esmorecer, você vai falar, poxa, isso aqui não é para mim não, né? Não era isso. Ou, eu quero parto normal, mas se der 40 semanas para o bebê nascer, eu já não continuo com isso, né? Porque você não entendeu essa base, né? Então, o que eu identifiquei da maior parte das famílias, né, que eu comecei a acompanhar, enfim, era que essa base não existia. Então, eu precisava antes convencer eles, né, e mostrar para eles o porquê eles precisavam ter um motivo muito firme para depois eu começar a educação, né, de fato, para depois eu começar todo o acompanhamento com eles. Então, eu identifiquei essa necessidade e eu coloquei tudo isso no e-book, né? Foi um trabalho bem árduo, né? Eu tentei deixar o mais completo possível, justamente para que o meu objetivo era: as famílias precisam fazer uma decisão firme. As mulheres precisam resgatar essa coisa do eu posso, né? Isso faz parte da minha natureza. Isso faz parte da minha maternidade, né? Se desde agora eu não tomo as rédeas da coisa e eu defino o caminho, o que é melhor e o que não é para mim e para o meu filho, muito provavelmente lá na frente qualquer coisa, né? Qualquer médico que me fale qualquer coisa, eu vou acreditar e eu vou indo por caminhos que eu não conheço, né? E eu digo para vocês com toda a convicção do mundo. A partir do momento que você toma as rédeas pelo seu parto, que você vai atrás, que você é a principal decisora, né? Não sei nem se essa palavra existe, decisora. Enfim, né? Que você é a pessoa que toma decisões, você é a protagonista, de fato. A sua maternidade vai ser muito diferente. Porque você não vai se conformar com pouca coisa. Você não vai se conformar com um médico que fala que tudo é cólica. Você não vai se conformar com um médico que fala que qualquer coisa precisa de uma intervenção cirúrgica no seu filho. Você não vai se conformar com um médico falando que o seu filho é autista do nada, né? Porque hoje em dia todo mundo sai com diagnóstico de autismo ou transtorno de déficit de atenção, enfim, né? Todo mundo está sendo colocado dentro de caixinhas e quando você toma a rédea desde a sua gestação, né, para o momento do parto que seja, todo o resto você começa a ter condutas muito diferentes, né? E quando eu fiz isso, quando eu coloquei tudo isso no e-book, foi justamente com essa intenção. Eu preciso que as mulheres, que as famílias tomem decisões firmes, que as mulheres queiram
puxar para si essa responsabilidade de volta, né? Eu sou a mulher, eu sou a mãe, eu sou a responsável por isso aqui é a minha natureza, né? E carinhosamente nós colocamos, digo nós porque eu e meu marido e, né, o nosso amigo também, a gente quebrou a cabeça para colocar isso num nome que representasse tudo isso, né, que a gente desejava para as famílias. Então, o nosso e-book se chama Darás à Luz, o resgate da essência materna no parto. Porque a gente entende que, a partir do momento que as mulheres resgatam a sua essência materna desde o parto, né, fazendo toda essa caminhada para ter um parto respeitoso, para receber os seus filhos de maneira digna, nada segura essa mulher numa vida materna. Né? Nada vira restrição para ela. Porque vou falar para vocês, gente, a parte do parto é algo que a gente se empenha muito, mas lá, depois que os filhos nascem, a gente não se dobra para qualquer coisa. Né? A gente não aceita qualquer desculpa, a gente não aceita qualquer. Passa um creme aí que a alergia da sua filha não tem cura. A gente não aceita isso, a gente vai atrás de outras coisas. Porque desde o parto eu precisei achar outra via. Né? Então, assim, vocês podem dar à luz, vocês podem ter um parto, vocês podem ter um parto respeitoso, vocês podem ter uma história positiva para contar para os filhos de vocês. Né? Eu gostaria muito de ouvir que, nossa, meu nascimento foi um momento lindo para minha mãe. Né? Gostaria muito, mas eu sei que essa não foi a realidade. Né? Mas eu posso dizer com todas as palavras que o nascimento das minhas filhas foi algo maravilhoso. Né? Que a história do nascimento delas é sensacional, embora eu tenha acabado numa cesárea de emergência. No meu caso foi de emergência mesmo, né? Embora eu tenha necessitado de uma cesárea de emergência, o nascimento das minhas filhas foi sensacional, né? Porque todo o resto, todo esse percurso a gente fez e até a cesárea foi diferente. Né? Então, esse e-book traz todas as informações necessárias, com vários dados para vocês, com muitos artigos, com muita informação mesmo, para que vocês sentem e tomem a decisão firme, e quando o parto chegar lá na frente, vocês consigam falar, não, tá para mim, eu sei o que eu tô fazendo, eu já me decidi, eu sei qual é o meu objetivo, eu sei qual é a minha razão, o meu motivo. Né? Então, assim, eu coloquei tudo isso no e-book. Ele foi feito com muito, muito carinho, porque eu desejo que todas as famílias cheguem, né, para contratar uma equipe já sabendo o que realmente espera, né? Já sabendo o que realmente vai acontecer e o que esperar de fato. Né? E, inclusive, sabendo quem procurar, porque hoje em dia a gente descobre uma gestação, a gente não sabe nem para onde vai, para quem correr, quem chamar, enfim. Né? E aí a gente vai para o primeiro obstétrico que aparece, enfim. Né? A coisa vai indo, como a gente já conversou nessa masterclass inteira. A partir de hoje, esse e-book será disponibilizado. A priori, é um e-book que eu só vou disponibilizar para as famílias que eu for atender, mas eu vou deixar disponível por uma semana, aberto. Né? A gente vai deixar o carrinho aberto. O valor inicial dele, posteriormente, né, vamos deixar à disposição também. O valor inicial dele era de R$ 67,90. Isso sem contar que isso aqui é um e-book da minha educação perinatal, né? Do início da minha educação perinatal. Então, o valor já não está nem de perto com o que seriam 2 horas de educação perinatal. Né? O valor inicial dele era R$ 67,90, mas durante essa semana inteira nós vamos deixar por R$ 12,79. Detalhe, vamos parcelar. Existe a possibilidade de parcelar em 3 vezes de R$ 4,50. Gente, isso não é um Trident. Um Trident por mês. Né? Para você ter um e-book que vai te ajudar o suficiente para você tomar as rédeas da sua vida no parto. Então, assim, R$ 4,50. 3 vezes de R$ 4,50. Né? Eu desejo do fundo do meu coração que muitas e muitas famílias tenham acesso a esse e-book, porque, de fato, é algo que é um divisor de águas. Né? Faz a gente ter noção de tudo que está acontecendo e do quanto a gente pode, sim, né? do quanto a gente tem muito mais controle do que dizem pra gente que a gente tem, e isso vai fazer com que muitas e muitas mulheres tomem a rédea da sua maternidade, desde a gestação, desde a decisão pelo parto. Né? Parece algo simples, tipo, nossa, decidir pelo parto ou não, mas é algo muito mais profundo, né? Que foi o que a gente viu durante essa masterclass inteira, é algo muito mais profundo. Então, o e-book vai estar disponível. Aqui a gente já vai deixar o link dele, né? Para quem for procurar também, né, no meu Instagram vai ter o link direcionando para esse e-book. E de verdade, gente, como eu queria que
sei lá, as mulheres da minha família tivessem acesso a esse e-book lá 25, 30 anos atrás, porque de fato faria muita diferença, né? Então, se vocês conhecem gestantes, deem de presente, né? Que com certeza vai ser um presente maravilhoso. E passem essa informação para frente, porque é algo muito, muito valioso para a nossa maternidade. Né? Não à toa o nome do e-book é justamente o resgate da essência materna, porque isso está muito, muito ligado ao que nós somos como mulheres e como nós tomamos a nossa maternidade do nascimento em diante, certo? Vou dar uma olhada nos comentários, se vocês tiverem qualquer dúvida, vão mandando. Deixa eu ver aqui. Já tá na bio do Instagram o link para o e-book, tá, gente? Vão lá, corram lá. Nós vamos deixar à disposição por uma semana, tá? Nesse valor de R$12,79. Com possibilidade de parcelas de R$4,50. Eu não perderei isso por nada na vida. Gente, isso não é um Trident. Eu fiquei revoltadíssima quando eu vi essa parcela, tá? Então, assim, R$4,50. R$4,50, gente. O que é R$4,50 perto da decisão, né, da via de nascimento de um bebê? Não é nada, né? Então, mandem as perguntas de vocês que eu vou dando uma olhada, tá? Meu caso, quero fugir da cesárea. Gente, isso aqui é algo muito complexo, né? Da Pam Viviane. Eu quero fugir da cesárea de todas as formas. A maior parte das mulheres no Brasil tenta fugir, né? Sei lá, mais de 70% das mulheres não querem uma cesariana, mas elas acabam numa cesariana, né? E aí entra toda aquela questão do será que era realmente necessário, né? Infelizmente, só querer um parto normal hoje em dia não significa muita coisa, né? A gente precisa ter decisão, a gente precisa ter informação. Por isso o e-book se faz tão necessário, né? Justamente porque dá esse norte, né? Dá esse poder de decisão para as famílias. É só abrir, tirar e fechar. Gente, esse negócio da cesárea, né? Nossa, é tão simples. Eu chego, eles abrem, tiro o bebê e pronto, né? Existem assim, para vocês terem uma ideia, né? De alguns estudos bem atuais sobre a questão da cesárea, a cesariana, né, por conta desses altos índices, né, acima de 15%, que é a real necessidade, é considerado uma epidemia, né, um problema de saúde pública. E aí, o que acontece? Existem vários estudos que já conseguem ligar, né, a alta de cesáreas com a alta prevalência de alergias de pele, de alergias respiratórias, porque normalmente quando é feita uma cesárea eletiva, por exemplo, esse bebê não estava maduro, né? Então a chance dele ter muitas e muitas alergias porque o corpo dele não estava preparado são enormes. Já existem estudos que ligam, né, a taxa de cesariana com o aumento de problemas neurológicos. Existem muitos estudos falando sobre as crianças do espectro, né? As crianças autistas, os altos índices de cesáreas ligados diretamente aos altos índices de autismo, né? Nas últimas décadas. Então, pensem, né? Não é só abrir, tirar e fechar. Existem impactos a longo prazo, né? Para a mãe, que pode ter impacto nas próximas gestações, que pode ter infecções, que pode ter hemorragia, que pode... Gente, a recuperação de uma cesárea não é boa, do jeito que falam, não. A recuperação de cesárea é sofrida, muito sofrida, né? E a gente sabe que o nosso corpo nunca vai voltar ao normal, né? Então, é muito mais do que só abre, tira e fecha, né? Você quer... tá. E sobre a pré-eclâmpsia, né? Não é indicação de cesárea, tá? Normalmente se faz necessário quando tá fora de controle, quando essa mulher tá colapsando e o bebê tá entrando num quadro de sofrimento. Mas por si só, não é indicação, tá? É muito melhor você fazer uma indução, por exemplo, você controlar o máximo possível com medicação e fazer uma indução. E aquele negócio, né? Pré-eclâmpsia, gente, se você tem um pré-natal bom, bem acompanhado e coloca, né, segura as rédeas da sua vida, você tem uma gestação saudável, você se alimenta bem, faz exercício, etc, dificilmente isso vai estourar lá na frente, né? Tem muitos obstetras que falam, não, pré-eclâmpsia não tem o que fazer, né? Poxa, olha os seus exames aqui, realmente não tem solução, mas isso é muito de pré-natal bem feito desde o início, né? Então, pré-eclâmpsia não é indicação de cesárea. Normalmente acaba numa cesariana justamente porque o pré-natal não foi bom e essa mulher já chega na maternidade colapsando, tá? Então,
é algo bem, bem complicado hoje em dia. Ah, tá, tem gente no Instagram também. Eu passo muito tempo sentada, estou com 30 semanas, já posso aderir. Nossa, com certeza, tá? Eu normalmente, essa questão da bola de pilates, que a Pam perguntou, né? Ah, eu tô de 30 semanas, faço muito tempo sentada. O que eu dito, né? Eu viro meio ditadora com as minhas gestantes, entrou no terceiro trimestre, vai abolir cadeira, tá? Não existe mais cadeira, tá? E assim, dependendo da situação, nem sofá. Por quê? A nossa pelve, ela é um osso, é um osso grande. Sendo assim, ele não é maleável, né? Ele não é molinho, tipo músculo, que a gente pode treinar e ele tem maleabilidade, né? É um osso. Mas ele tem algumas coisinhas que a gente consegue fazer pequenos movimentos, né? Se a gente fica sentada, essa pelve fica estática, ela fica paradinha, não tem esses respiros, né? E se a gente não tem esses respiros, o bebê não vai conseguir entrar bonitinho na pelve, não vai ficar numa posição muito boa. Às vezes ele vai ficar transverso, porque, né, tá confortável. Então, assim, pega a bola de pilates, leva pro trabalho, fala pra galera, olha, tô sentindo dor na coluna aqui, a doula falou que eu tenho que usar a bola, tá? Segurança do trabalho nunca vai ser contra isso. Justamente porque faz muita diferença, tá? Você pode fazer movimentos laterais, movimentos para frente e para trás, e só isso já vai ser assim excelente, tá? Sem contar que você vai parar de sentir muita dor na pelve não, na lombar. Muita gestante lá com 30, 33 semanas começa a sentir muita pressão na lombar, e normalmente é por conta disso, tá? Porque a cadeira não é confortável para nossa pelve, tá? Então, pode abolir cadeira, pode usar a bola de pilates a maior parte do tempo que você conseguir, tá? Vou dar uma olhada do Instagram também. Tô com 37 semanas e treinando, ainda tenho que me chama de doida. Sim, mulher que treina na gestação normalmente é chamada de louca, tá? Sempre assim, sempre assim. As pessoas acham que gestante é assim, né? Sei lá, a mulher tá doente, tem que ficar paradinha, tem que cuidar, porque pode dar ruim o tempo todo. Deixa eu ver se tem mais. Eu acho que dos comentários que eu vi, tinham vários meio repetidos, eu acabei respondendo. Acho que era isso, gente. Então, de minha parte é isso. Eu fiquei realmente muito feliz por cada pessoa aqui participando. Eu sei que tem alguns acompanhantes assistindo também. Eu espero que essa Masterclass tenha dado, assim, aquele estalo na cabeça de vocês de realmente, né? Não é o que o meu médico me falou, não é o que a minha avó me falou, não é o que a minha tia me falou, né? Existe aí uma terceira via, né? Eu não preciso de um parto violento, eu não preciso de uma cesárea só porque eu não quero um parto violento. Então eu tenho essa possibilidade a mais, mas eu preciso tomar as rédeas, né? Eu espero que esse tenha sido o estalo para vocês. E vamos seguir conversando. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me mandar lá no Instagram, tá? Eu normalmente abro caixinha, então vocês podem me respondendo por lá também, tá? Enfim, eu estou super à disposição de vocês para qualquer dúvida. Chegou mais pergunta, deixa eu dar uma olhada. O que você indica para uma gestante de 34 semanas que quer muito um parto normal? Muitas coisas. De básico, né? Caminhada, no mínimo. Exercício físico, no mínimo. Por quê? Sem exercício físico você pode ter parto? Pode. Mas o seu corpo precisa estar preparado também para o pós. Né? A recuperação no pós é muito melhor quando você tem uma vida saudável. Então, se alimentar bem, tá? Normalmente, né, quando entra ali nessas últimas semanas, no último trimestre, o ideal é começar a cortar carboidrato, por exemplo, né? Porque comprovadamente isso auxilia no trabalho de parto. Caminhada. Mas assim, o fundamental, estudo, tá? O parto é 90% na cabeça. A cabeça, a liberação hormonal que controla o trabalho de parto. Né? São hormônios que o cérebro manda para o resto do seu corpo, que fazem o trabalho, de fato, do trabalho de parto. Então, se a sua cabeça não está muito bem estruturada, né? Se você não sabe por onde você está passando, se você não entende, né? Se você não tem propósito, eu quero parto normal só porque eu acho que é o melhor, se você não tem o propósito firme, né? Normalmente, na hora que começa mesmo, a gente dá aquela desandada, né? Tipo, não era isso aqui que eu estava querendo, não. Vamos para cesárea que é melhor, né? Então, estudar mesmo. De preferência, seja muito bem acompanhada por uma doula,
né? Eu sei que a maior parte das mulheres não pode ter, por exemplo, não pode pagar a disponibilidade de um obstetra, mas a disponibilidade de uma doula é bem mais barata do que de um obstetra, né? E só aí você já resolve o problema da cabeça, né? Porque a doula vai te auxiliar nesse processo. E prepare muito bem o seu acompanhante, tá? Muitas mulheres têm parto condenado porque o acompanhante não fez a lição de casa, que é ser tão interessado quanto a mulher. Porque no fim do dia, quem vai proteger a mulher daquelas violências, daquelas coisas absurdas, é o acompanhante que está bem instruído, tá? Então, eu acho que seriam esses o pilar, assim, né? Tenha um acompanhamento de pelo menos uma doula para você ter direcionamento, estude, seja a principal interessada, né? Se alimente bem. E comprar o e-book, que lá você vai ter muito mais informação. E preparar muito bem o seu acompanhante, tá? No e-book, inclusive, eu explico justamente como toda essa circunstância vai importar lá na frente, tá? E assim, não é tarde. 34 semanas já tá quase aí. Não é. Se o bebê não nasceu, tem tempo, tá? Então, eu diria que um bom caminho para você ter esse direcionamento, né, do que fazer agora, seria ir pelo e-book, tá? Porque ali você vai ter mais noção de onde ir, para onde ir, com quem falar. Eu começaria por aí mesmo. Tem um acompanhante, né, que queira isso junto com você. Mas meu marido não quer. Tá bom, procura sua tia, uma prima, né, alguém que seja comprometido com você, porque se você não quer um parto, né, violento, enfim, cheio de intervenção, e não quer acabar numa cesárea mal indicada, você precisa de um acompanhante comprometido, tá? E seja saudável, né? Tudo isso eu explico lá no e-book e tudo mais, vocês vão gostar. 34 semanas é tarde para usar bola de pilates? Não, não é. Pode começar. Nunca é tarde. É igual estudar para parto, nunca é tarde, gente. Compra a bola, tá? Inclusive, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar em algum lugar, eu vou colocar nos meus stories lá no Instagram, link da Amazon para vocês comprarem bola. Porque assim, não é caro, chega rapidinho e normalmente vem com bombinho e tudo, tá? Então assim, não tem desculpa para não comprar bola, é barato, é rápido, tá? Vou deixar. Ficou muito fácil de entender agora o que é placenta prévia. A gente escuta esses nomes estranhos, né? O que é placenta prévia? Eu tive placenta prévia. Que raios é isso, né? E é interessante que essas pequenas explicações a gente não tem, né? As pessoas não contam pra gente isso. Às vezes não é nem maldade do obstetra, sabe? Que eles não têm tempo mesmo. Tem que atender todo mundo em 20 minutos, né? Não tem tempo para tirar dúvida. Tá aí mais um fator da importância da doula, né? A doula tá ali para isso, para ensinar vocês, para explicar. Uma doula é mais efetivo que pagar chamando quem quer parte normal, experiência própria. Que ter disponibilidade da doula às vezes vale mais a pena que ter obstetra. Eu já vi alguns casos assim, hein? De pagar obstetra, assim, ou não aparecer, ou ser muito intervencionista, né? Enfim, isso tudo, inclusive, uma doula pode ensinar vocês, né? Como priorizar as coisas, né? Poxa, às vezes a prioridade não vai estar em pagar um obstetra, né? Porque a família não tem condições. Então, existem outros meios de conseguir isso também, e uma doula ajuda perfeitamente nisso, tá? Lá no e-book também tem a explicação do como a doula auxilia nisso tudo, tá? E como vocês podem ir por caminhos muito mais tranquilos junto com a assistência da doula. Não preciso mais me sentir culpada de preferir alguém que tenha estudado ao invés do pai do meu filho na sala de parto. Não, gente, isso aqui é muito sério, tá? Não preciso me sentir culpada por querer alguém que não seja o pai. Assim, de verdade, tem uma conversa muito franca com o acompanhante de vocês. Mostrem. Senta e faz assistir o renascimento do parto. Só ele. É aí que para, tá? O renascimento do parto. Tá vendo isso aqui? Se você não é interessado e não quer estudar junto comigo, você não vai tomar essa cruz junto comigo, tá vendo isso aqui? Eu tenho certeza que você não quer que eu passe por isso, né? Então, quem que vai... a partindo desse princípio, eu vou chamar alguém que queira isso junto comigo. E às vezes o homem realmente não quer, porque não passa bem, né? Eu já tive que acudir homem, gente, que passou mal no momento do parto. Então, assim, se o marido não quer se empenhar, explica o porquê que é importante outra pessoa estar ali para te apoiar, mas não se sinta culpada de querer outra pessoa, tá? Justamente por conta disso, porque a acompanhante carrega parto junto, tá? Não se sintam culpadas. Vocês viram mais alguma pergunta que passou? Acho que não, né? Então tá bom, gente, é isso.
Vocês não vão perder mesmo adquirindo o e-book. É realmente um material que muitas famílias deveriam ter acesso. E eu espero que, inclusive, vocês tendo acesso a esse e-book, vocês mandem para outras pessoas também adquirirem ele, porque é, de fato, um divisor de águas na maternidade de muitas mulheres. Tá? Então, estou à disposição de vocês, vão mandando mensagem, a gente vai conversando. Enviem esse link para outras gestantes também. Enfim, qualquer coisa que vocês precisem, a gente está à disposição, tá bom? Beijão, boa noite, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima.